neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Amparo. Nas agruras desta vida, no descanso e no labor, dá-me força na fadiga e protege-me, Senhor. Ó Jesus, vem proteger-me, guarda-me por compaixão. Vem, Jesus, vem defender-me, sê tu minha salvação. Ainda que Satã me assalte, vacilar não poderei. Ainda que o poder me falte, por Jesus eu vencerei. Ó Jesus, vem proteger-me, guarda-me por compaixão. Vem, Jesus, vem defender-me, sê tu minha salvação. Quando o mal vier na vida, forte e rijo me assaltar, meu Jesus, na minha lida, certo me há de sustentar. Ó Jesus, vem proteger-me, guarda-me por compaixão. Vem, Jesus, vem defender-me, sê tu minha salvação. Quando o mal vier em sua vida, você deve ter um absoluto. Ouvintes, a oração é uma demonstração de fé. E quando o mal vier em sua vida, você deve ter um absoluto.
É uma frase destacada aqui, nesta mensagem, depois de ouvirmos este belo hino inspirado pelo Espírito Santo. A oração é uma demonstração de fé. Agora, é certo que há muitas súplicas que refletem mais medo, pavor, incerteza, dúvida e não fé. Aquele que se aproxima de Deus em oração deve se aproximar de forma que demonstre no seu coração confiança, como quem está se aproximando de um absoluto, de quem tem condição para resolver, responder de uma forma melhor para nós. Porque nem sempre aquilo que estamos pedindo é que é o certo, que é o bom para nós. Um pai, um verdadeiro pai, não dá tudo que seu filho pede. Porque ele tem a obrigação, como pai, como adulto, de discernir pelo seu filho o que é bom e o que é mal para ele. Agora, São Tiago disse que a igreja, ele estava escrevendo uma carta universal. É uma epístola universal, no capítulo 4. Então, logicamente, isso seria para quem crê em Deus. A Bíblia não é para o incrédulo, a Bíblia é para o crente. Como a correção é para o filho. Então, Deus açoita e corrige aquele que toma por filho, não é quebrando a perna, rachando a cabeça, o que muitos entendem de uma forma errada. Deus açoita e corrige através da palavra, no coração. E essa carta de São Paulo é, sem dúvida, para os crentes. Não é de se estranhar que a igreja de Paulo tinha problemas, a igreja, durante todo o seu tempo, tem problemas. Os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos. A igreja é uma estebraria, um hospital de almas. Então ele diz: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Mas alguém diz: mas eu peço demais. Ele responde: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Muitas vezes se pede até o Espírito Santo, pede o poder de Deus. Jejuam e oram demais para alcançar poder, para expulsar os demônios, curar os enfermos. Mas para quê? Para gastarem seus deleites de fama, personalismo. Isso é que a Bíblia nos mostra. Agora, outro lado que nós temos aqui é o seguinte: é que o homem, se fazendo independente, alcançando uma posição independente, ele se torna tão absoluto que não precisa consultar a ninguém, não precisa consultar a Deus. Ora, o fim deste homem não é bom. Nós temos um exemplo na Bíblia Sagrada e não vamos tomar um homem ímpio, um homem malvado, um ditador de coração cruel, mas vamos tomar um homem que tinha um coração segundo Deus. Um homem ungido e que tinha o Espírito Santo, Davi. Davi
Ele queria, de fato, uma coisa boa para o seu povo. Era o retorno da arca. A arca significava prosperidade de Israel, significava Deus dentro de Israel, no meio de seu povo. A arca significava que aquilo que se plantava frutificava, porque foi lá junto dela que a vara de Arão reverdeceu. A arca significava o temor de Deus, a luz, a direção, a glória da Shekinah, a luz do caminho. A arca atraía após si tudo isto. Ela representava Deus. Ela representava toda a plenitude da divindade dentro do seu povo. Então a intenção de Davi era a melhor possível. E tinha sido tirada a arca do meio de Israel. A melhor coisa que um rei podia fazer era conseguir o seu retorno. Não resta dúvida. Mas Davi não consultou a Deus. Isto é, ele não consultou o profeta Natã. Ele consultou os capitães de 50 e de 100. Ele consultou os seus militares, homens bem intencionados, que queriam de fato a arca de volta, queriam Deus ali dentro. E assim eles venceriam o inimigo. Sairiam do jugo político, da ameaça do inimigo. Estariam livres. Mas o que acontece é o seguinte, ele não consultou a Natã. Natã representava o absoluto. Natã era a boca de Deus. Natã era um profeta. Agora veja que sua intenção era boa, mas a sua atitude não foi boa, de desprezar o profeta de Deus e consultar aos capitães. E por isso eles vinham trazendo de fato a arca de volta e se regozijando, mas trazendo de uma forma errada. Porque se eles tivessem consultado o profeta de Deus, então o profeta de Deus teria dito se era tempo, se era hora e como trazer. Isso tinha que vir nos ombros dos levitas, não puxado pela força das vacas, porque não é por força nem por violência, não por força denominacional. A arca tem que voltar, mas de acordo com o plano de Deus. Jesus vai voltar, sim, mas não é da maneira que se pensam. Haverá uma ressurreição, sim, mas não é da maneira que o homem quer. Todos querem a segunda vinda de Jesus Cristo, mas à sua maneira. Não, não é assim. Isto se torna pior, essa força que está querendo Deus para a sociedade. Ela é errada. Ela não vem da fonte certa. Agora, vamos voltar ao assunto da oração. A oração é uma demonstração de fé. A consulta a Natã seria a melhor oração de Davi. Certo? É você ir na Bíblia e consultar a Deus a respeito de tal passo, então você está fazendo a melhor consulta, a melhor súplica, a melhor oração que existe. Você sabe que o próprio Senhor Jesus Cristo orava, isso nos dá vergonha, sendo Ele Deus encarnado. Você veja aí em São Lucas, capítulo 9, verso 18. E aconteceu que estando ele, Jesus, só orando. No mesmo capítulo 9 de São Lucas, verso 28, nós encontramos que ele subiu com Pedro e João e Tiago, subiu ao monte a orar quando se transfigurou. E ele passava a noite orando. Agora Deus precisando de orar. E nós? Orar é crer em um absoluto. Jesus Cristo nos deu a parábola da viúva e o juiz iníquo. Só Ele podia resolver seu problema. Há quantas pessoas que estão buscando secretários, que não podem resolver o problema? Medianeiros, medianeiras. Por que não fala logo diretamente com o Pai?
Ora, qual é o filho que não pode falar com o pai? Tem que falar com a medianeira primeiro? Com o medianeiro? O filho tem acesso ao pai. O filho fala com o pai na hora e fora de hora. Ele fala de noite, ele chora. O pai escuta. Ele incomoda o pai a qualquer instante. Ou então não sois filhos. O estranho é que precisa da secretária anunciar, precisa da Maria, do João, do Pedro, como medianeiro. Mas o filho não, o filho fala com o pai. Jesus falava com o pai. Os apóstolos oravam a Deus diretamente. A própria Maria orava a Deus diretamente. E ela ensinou: fazer isto, espere nele. Fazei tudo o que ele vos mandar. Não é o que eu vos mandar, mas fazei tudo o que eu vos mandar. Isso quer dizer que ele ia tratar diretamente com eles. Ora, isto é que faz de Deus absoluto nos nossos corações. Deus é absoluto, mas precisa ver se ele é absoluto para você, no seu coração, na sua vida. Mas você sabe, como existe um espírito que inspira para as coisas erradas, para o vício, para o crime, para o roubo, para o adultério e para tantas outras coisas, a pessoa não pode ficar sem praticar aquilo. Há também um espírito que inspira para as coisas certas, como orar. É o Espírito Santo que conduz a pessoa à oração. Agora, existe o espírito religioso que faz a pessoa contar rosário dia e noite. Não estou falando do espírito religioso. Estou falando do Espírito Santo. E há outros que oram por circunstâncias também. São levados à oração somente pelas circunstâncias. Quando estão nos apertos, nas dificuldades, na dor, no sofrimento, quando é assaltado por algum mal, no físico, na vida. Mas quem tem o Espírito Santo e que não vê a circunstância do momento, o embaraço e o pecado rodando de perto, pela carne, rodeando aí, é a carne, em redor daquilo que é você, que é sua alma. Agora, não há circunstância maior do que ter o Espírito Santo, a necessidade de ter o Espírito Santo, porque o Espírito Santo te leva a buscar somente o absoluto. Ele te introduz diretamente a Deus e te inspira a uma oração direta com Deus. Uma vida de oração, súplica por todos os santos no Espírito, dia e noite. Mas tem que haver um Espírito inspirando. Esse é o Espírito Santo. Não é que você vai se separar e fugir do posto do seu dever, ou vai se separar ali para depois fazer um espetáculo público e aparecer com o semblante de quem jejum e ora, um hipócrita, e fazer espetáculo público, personalismo, expulsando demônios, exorcismo e essas coisas, porque se consegue isso através da separação, através de jejum e oração. A pessoa alcança poder. Agora, aplicando esse poder mal, você sabe, o poder sem caráter é satânico. O poder sem o caráter de Cristo é satânico. Então surge a pergunta cantada: amigo, qual é o teu refúgio? Amigo, qual é o teu absoluto? Pergunta a viúva de Zarefate, lá em 1 Reis, capítulo 17, a partir do verso 8. Quem era o absoluto dela? Elias foi o seu absoluto. E ela teve o discernimento que o absoluto de Elias era Deus. Vejo que és homem de Deus e que a palavra de Deus está em tua boca. Agora, qual é seu absoluto, meretriz Raabe? Era um cordão vermelho de pendurado na sua porta? Qual é o absoluto? Tudo isso está falando de Deus, do sangue de Jesus Cristo, nos umbrais da porta. Lá no Egito, cada pai tinha um absoluto, era o sangue nos umbrais. Era a boca de Deus, o profeta falando aquilo e eles faziam aquilo. Agora, qual é o teu absoluto? Qual é a doutrina absoluta para você?
É a ressurreição isolada do profeta. Isso é falso. Qual é a doutrina absoluta na qual o seu coração crê? É que ele virá e que você estará no rapto. Lembre-se, o único túmulo que está aberto é o do Senhor Jesus Cristo. Por isso ele voltará nas nuvens para raptar o seu povo, para arrebatar a sua igreja noiva. Então essa doutrina é absoluta para você, é tudo para você. Você se ancora com ela, esperando assim, crendo desta forma. Esse é seu cordão vermelho, esse é o sangue nos umbrais de sua porta, esse é o seu cajado, esse é seu bordão, esse é seu azeite, esse é o seu vinho, esse é seu consolo. Amigo, qual é o teu refúgio? Amigo, qual é teu refúgio? E qual teu destino real? Por que trabalhar por tesouros que tens de deixar afinal? Oh, cuida do bem da tua alma, que eterna e permanecerá, e tem mais valor que este mundo. Só Cristo a salvar poderá. De nada provém neste mundo ganhar, se em troca tua alma tu tens de entregar. Se em troca tua alma tu tens de entregar. Amigo, eis que o tempo se passa, aceita de Deus o perdão, a graça da misericórdia garante sim salvação. Depressa decide, despreza este mundo falaz, contente, submisso te entrega a quem te dá vida de paz. Este mundo ganhar fama, dinheiro, mulher e tudo que o mundo oferece, e Jesus rejeitou lá no monte. E nós somos cercados circunstancialmente por todas estas coisas. Como havemos de chegar lá do outro lado, passando por tudo isto, ilesos? Somente acobertados por um absoluto, por um soberano, por um que é Pai. Os filhos chegarão ao reduto final, ao descanso final, à casa do Pai. Como o filho pródigo voltou, nós também voltaremos para lá. Oh, que Deus abençoe agora a cada um na sua fé, na sua oração, na sua saúde, na sua alegria, na sua tristeza. Tenha o seu absoluto, a palavra de Deus, a mensagem da hora, em nome de Jesus Cristo. Amém.
É Cristo meu tudo, em sombras e em luz. Ele veio salvar-me, meu doce Jesus. Não tenho temores, pois comigo está meu terno pastor, de mim cuidará. Eu quero este Cristo com todo amor. A Ele eu entrego afeto e louvor. Oh, guarda-me, Cristo, em ti confiarei, refúgio tu és, teu servo eu Se vierem as tormentas, guia-me. Se vierem as tormentas, guia-me. Se vier a sucumbir qual navio alto mar, tu que o vento e o mar acalmas, guia-me. Quando em meio às aflições, guia-me. Quando em meio às aflições, guia-me. Quando o inferno atacar e eu não puder suportar, do meu invencível mestre, guia-me. Quando a velhice chegar, guia-me. Quando a velhice chegar, guia-me.